Olá! Nesse vídeo nós vamos falar sobre os princípios do cooperativismo. Quais são? O que significam? A nossa legislação respeita os princípios do cooperativismo? O que diz a comunidade internacional sobre isso? E afinal, para que servem os princípios do cooperativismo? Questão Cooperativa está no ar, para você que gosta de pensar. Segundo o relatório da Aliança Cooperativa Internacional, as 300 maiores cooperativas do mundo tiveram um volume de negócios de mais de 2 trilhões de dólares. Esse valor é maior do que o produto interno do Brasil no mesmo período. Ora, é possível manter os ideais do cooperativismo num mercado capitalista extremamente competitivo? Nós precisamos lembrar que o surgimento do cooperativismo foi no período da Revolução Industrial. As cooperativas foram criadas no momento em que o pensamento econômico estava focado nos ideais liberais. No vídeo sobre a história do cooperativismo, nós falamos sobre a criação da primeira cooperativa nos moldes que nós temos até hoje, a cooperativa dos probos pioneiros de Rochdale. Se você não assistiu, dá uma olhadinha no link aqui embaixo. Essa cooperativa já foi criada com uma série de princípios que são mais ou menos parecidos com o que nós temos hoje. Depois da criação da Aliança Cooperativa Internacional em 1895, os princípios começaram a ser revistos, preocupada com a competitividade do mercado e com a possível perda da identidade cooperativista. A Aliança Cooperativa Internacional inicia na década de 90 um trabalho de resgate a esses ideais. E no ano do seu centenário, a ACI lança a Declaração sobre Identidade Cooperativa, um documento extremamente importante dividido em 3 partes. A primeira, ele se propõe a fazer a definição do cooperativismo. Na segunda, falamos sobre os valores do cooperativismo e na terceira, sobre os princípios do cooperativismo. Falar sobre os valores do cooperativismo é fundamental para que toda a comunidade cooperativa esteja focada com o mesmo objetivo. Valores são subjetivos e internos, diferente dos princípios que são objetivos e constituem normas. Os valores na Declaração sobre Identidade Cooperativa estão divididos em 2 setores: valores básicos e valores éticos. São valores básicos a autoajuda, a responsabilidade pessoal, a democracia, a igualdade, a equidade e a solidariedade. Já os valores éticos são a honradez ou honestidade, a transparência, a responsabilidade social e a preocupação com os demais. Esses valores são extremamente importantes para que não se perca o ideal do cooperativismo. Os valores para a ACI são imutáveis, não podem ser modificados. Os princípios podem até ser revistos como normas, mas os valores de forma alguma. Tá gostando do nosso vídeo? Então se inscreve, não deixa de clicar no sininho para receber os novos vídeos. Agora sim, vamos conhecer os princípios do cooperativismo e vamos dar alguns exemplos de quando eles não são respeitados pela nossa legislação. O princípio da adesão livre e voluntária. As cooperativas são organizações voluntárias abertas a todas as pessoas aptas a utilizar os seus serviços e assumir as responsabilidades como membros, sem discriminação de sexo ou gênero, social, racial, política e religiosa. Um exemplo de desrespeito ao princípio da adesão livre e voluntária foram algumas prefeituras, na época do transporte alternativo, que promulgaram leis dizendo que a exploração do serviço só poderia ocorrer mediante a criação de cooperativas. Obviamente que isso não poderia dar certo, porque o princípio ele determina que a pessoa se organize por uma vontade e por uma reunião de valores, e não com a finalidade de atingir um objetivo específico. Um outro exemplo é exigir que a pessoa ingresse na cooperativa para exercer uma determinada atividade. O segundo princípio é o princípio da gestão democrática. As cooperativas são organizações democráticas controladas por seus membros que participam ativamente da definição de suas políticas e da tomada de decisões. Homens e mulheres que atuam como representantes eleitos são responsáveis pela adesão. O princípio da gestão democrática
se configura no voto, a sua participação em todos os negócios da cooperativa. Um exemplo de desrespeito à questão do princípio da gestão democrática foi o Código Cooperativo Português, publicado em 2015. Nele, há a previsão do voto plurimo. Ora, o voto plurimo, baseado em número de cotas, ainda que tenha um determinado limite, é completamente fora dos valores do cooperativismo. Se a cooperativa é uma sociedade de pessoas, pouco importa o número de cotas partes que cada cooperado tenha. O peso deve ser sempre o mesmo. Esse valor é o que diferencia a cooperativa de uma sociedade empresarial. Na medida que nós temos uma legislação que fere um princípio do cooperativismo tão importante, nós temos prejudicado o desenvolvimento desse ideal cooperativista. O terceiro princípio é o princípio da participação econômica dos sócios. Os membros contribuem de forma justa e controlam democraticamente o capital da mesma. Com a participação econômica dos membros, nós temos cada um contribuindo para a formação do capital social da cooperativa. Além disso, temos a responsabilidade na possibilidade de perdas e também a participação nas sobras da cooperativa. Nosso Código Civil, no artigo 1094, previu que existe a possibilidade de uma cooperativa sem capital. Esse é um exemplo que fere frontalmente um princípio do cooperativismo. Ainda que nós possamos pensar nas cooperativas sociais, é fundamental que uma cooperativa tenha capital, ainda que seja baixo. Quarto princípio, autonomia e independência. As cooperativas são organizações autônomas de ajuda mútua, controladas pelos seus membros. Se firmarem acordos com outras organizações, incluindo instituições públicas, ou recorrerem a capital externo, devem fazê-lo em condições que assegurem o controle democrático pelos seus membros e mantenham a autonomia da cooperativa. Esse é um princípio autoexplicativo. Na verdade, existem várias circunstâncias onde são formadas políticas públicas para o desenvolvimento de cooperativas e que às vezes elas podem ser inclusive incubadas por algumas instituições públicas. Nesse momento é preciso ter em mente que, ainda que elas estejam sendo subsidiadas ou apoiadas de alguma forma pelo órgão público, elas não podem perder a sua autonomia de funcionamento. As suas deliberações precisam continuar dentro da convicção de seus membros. Quinto princípio: educação, formação e informação. As cooperativas promovem a educação e a formação dos seus membros, dos representantes eleitos e dos trabalhadores, de forma que estes possam contribuir eficazmente para o desenvolvimento das suas cooperativas. Olha que bacana esse princípio. Educação, formação e informação são poder. Saber, ter conhecimento, aquele que está na participação, no gerenciamento, na gestão da cooperativa, precisa realmente conhecer aquilo que ele está fazendo. Então, a capacitação é extremamente importante para o desenvolvimento da cooperativa e, inclusive, para o desenvolvimento do cooperado. Assim como também é extremamente importante informar as pessoas sobre todos os seus deveres, sobre todos os seus direitos, sobre as suas responsabilidades. Sexto princípio: intercooperação. As cooperativas servem de forma mais eficaz aos seus membros e dão mais força ao movimento cooperativo, trabalhando em conjunto através das estruturas locais, regionais, nacionais e internacionais. Ora, esse princípio é muito importante, porque a relação entre as cooperativas fortalece o movimento. O sétimo princípio é o interesse pela comunidade. As cooperativas trabalham para o desenvolvimento sustentável das suas comunidades através de políticas aprovadas pelos membros. Olha a diferença de uma cooperativa para uma sociedade empresarial. É o momento em que a cooperativa transborda dos seus muros e se preocupa com a comunidade que a cerca. Eu deixei para o final a definição de cooperativa segundo a Aliança Cooperativa Internacional
na sua declaração sobre identidade cooperativa de propósito, para que agora, com todos esses princípios, a gente possa realmente conhecer e compreender o que significa essa definição. A cooperativa é uma associação autônoma de pessoas que se agrupam voluntariamente para satisfazer suas necessidades e aspirações comuns de caráter econômico, social e cultural mediante uma empresa de propriedade conjunta e gestionada democraticamente. Não fica mais fácil? Bem, o que nós tínhamos para dizer aqui era exatamente isso. Uma cooperativa difere radicalmente de uma sociedade empresarial exatamente porque tem valores muito fortes que não são apenas e exclusivamente para a sua cooperativa. Por tudo que nós apresentamos até aqui, dá para compreender que uma cooperativa difere de uma sociedade empresarial não por seus atos externos, mas pelos seus atos internos. Tá gostando do nosso conteúdo? Se inscreva no nosso canal, clica no sininho para receber os novos vídeos. Saudações cooperativistas e até a próxima!